Olá, eu sou a pastora Valdinha e você está no canal Casa de Deus. Eu estou muito feliz que você esteja aqui. Se prepare, você vai ouvir uma palavra abençoadora. Vamos ouvir a palavra, tem uma mensagem para você, eu quero que você abra lá no profeta Oséias, eu vou ler o primeiro versículo até o 3, e depois nós vamos discorrer. Eu quero falar com os irmãos que hoje eu vou falar de 3, tem muito mais, né? Outras coisas que a gente poderia falar sobre práticas que nós poderíamos ter no ano 2025, que vai tornar o nosso ano, garanto para você, muito melhor. Eu escolhi 3 pelo tempo, inclusive. Vou falar um agora de manhã, se eu conseguir eu falo o segundo, senão eu deixo para a noite falar sobre o segundo. O terceiro, a terceira atividade, eu chamo de atividade, são 3 atividades, né, que Deus sentiu no meu coração que eu deveria expor para os irmãos, e lógico que teriam outras, mas 3 atividades que têm o poder de fazer a diferença na sua vida, porque na minha vida faz muita diferença. Vamos ler o texto então, Oséias capítulo 1, versículo de 1 a 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Eu amo como a Bíblia fala isso. Fala, por quê, pastor? Isso autentica a veracidade do texto e a veracidade da história. Porque eu estou falando de pessoas reais da história. Tem gente que duvida que Jesus existiu, mas não dá para falar de Acás, de Ezequias, não dá para falar de Jeroboão, primeiro, segundo. Você não consegue tirar ele da história, como você não consegue tirar Jesus, mas tem gente que não quer acreditar no cristianismo, fala isso. E isso também, você consegue montar o tempo da Bíblia. Você consegue falar da cronologia bíblica, da história. Então, quando se coloca essas referências, elas são mais importantes do que a gente imagina. Versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Na verdade, ela deu 3 filhos, ela deu Jezreel, ela deu também uma filha chamada Desfavorecida, e depois um filho chamado Não Meu Povo. Não é para dizer profeticamente o que estava acontecendo ali. Tem crente aí ou não? Deixa eu falar para você, para nós o ano que vem, o ano 2025, vai ser um ano muito importante. A gente está extremamente animado e convencido mais ainda que Deus colocou no nosso coração exatamente o que Ele quer que nós vivamos como casa de Deus. O ano que vem vai ser chamado, é o título do ano inteiro, o ano da família de Cristo. Uau! Vou falar de novo, quem sabe você pega, né? O ano que vem vai ser um ano extraordinário, pode ter certeza que vai acontecer muitas coisas, inclusive festa. Porque família gosta de fazer festa, comer e beber. Beber refrigerante. Água com gás. No máximo aquela bebida que vai limão. Água com gás e limão. Limonada. Vai ser, repete comigo. O ano da família de Cristo. Eu sou família de Cristo, você é família de Cristo. Aleluia. Então nós vamos trabalhar esse tema o ano inteiro. Nós vamos falar muito sobre isso, porque tem muito conteúdo bíblico sobre isso. Então nós vamos... e na campanha da Arca nós vamos trabalhar muito sobre construindo a família. E alemãos, a campanha está fantástica, né? É imperdível você não estar, já é um pecado você não estar nessa campanha, que ela vai ser poderosa. Agora, a gente precisa pensar, quando Deus construiu exclusivamente as 2 instituições, as únicas instituições que Deus criou na terra, que é a família biológica, Adão e Eva, e a família espiritual, ou a família eclesiástica, que é a igreja. Ele não criou mais nada. Ele não criou coisa alguma mais, a não ser a família biológica e a família espiritual, a família eclesiástica. Se ele fez essas 2 instituições, apenas ela, e se você pega a Bíblia, você encontra referência e base
na Bíblia toda, eu tenho que julgar, e você comigo julgar, que elas são extremamente importantes. Você concorda comigo? Tanto a família biológica, como a família eclesiástica, a igreja. Elas são demais importantes, né? Extremamente importantes para mim e para você, para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Não foi por acaso isso, e com certeza, Ele que sabe tudo, né, e fez tudo, Ele sabe o porquê essas duas instituições são bases, como eu poderia dizer assim, são como pernas para nos manter de pé. Na verdade, são duas instituições que é o único lugar onde a gente pode construir, crescer e multiplicar. Então anota isso. São as duas instituições que a gente pode construir, a gente pode crescer e a gente pode frutificar. E se você perceber bem, é exatamente essa a missão de um ser humano. Ele quer construir. Tem crente aí ou não? Ele deseja construir, ele deseja, é fantástico isso, ele deseja construir, ele deseja crescer. Todos nós gostamos de construir. Por exemplo, o senhor pastor gosta muito de montar Lego. Porque, é verdade, eu gosto de montar Lego, e Lego assim com 1.500 peças, coisas grandes assim. É nano Lego que dá mais trabalho ainda. Você tem que ver os detalhes. Eu amo fazer isso. Relaxa a minha cabeça. Mas pelo meu estilo de ser, e como um cidadão também, homem, ser humano, eu gosto de ver alguma coisa que eu construí, que eu consegui fazer. É um desafio. Às vezes o pessoal fala, vai demorar dias. Eu faço rápido porque eu gosto de construir. Ou porque eu sou ansioso. Sei lá. Eu gosto de construir, faz bem para mim construir. Mas quem não gosta? Todos nós. Todos nós temos prazer em ver aquilo que foi construído. Todos nós gostamos de ver uma árvore crescendo de uma semente que você plantou. Aí você chega para os teus filhos, foi eu que plantei a semente dessa árvore. Aí depois chegam os netos, as netas, a Micaela. Pensa no nome bonito dessa menina. Micaela. Você está brincando? Sou vô da Micaela. Já estou treinando para ensinar ela a falar, vovô. Eu quero vovô. Tem mais, eita glória a Deus. Tem crente aí ou não? Então eu vou chegar para a minha. Quem que não gostaria? Quem não faria isso? Chegar para a neta e falar assim, está vendo essa árvore? Eu plantei a semente. Porque todos nós gostamos de construir, de crescer. E também gostamos de multiplicar. A vida é feita para multiplicar. Quando você casa, está pensando em multiplicação. Porque sozinho você não multiplica. Família. Família. Quando eu comecei a pregar, Deus me deu a inspiração para pregar, construindo o ano de 2025, eu pensei em algumas coisas, aliás, em muitas coisas, eu consegui colocar 3. A primeira, talvez você esteja perguntando para mim, pastor, por que o senhor colocou a primeira o perdão? O senhor está dizendo que a coisa mais importante, irmãos, é difícil acontecer o restante se não houver o perdão. E eu explico para você, está no texto. Vem comigo para o texto. Ó, é uma coisa incrível, está em primeiro lugar e tem objetivo. Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Abra lá em Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, está na Bíblia, irmãos. Ó, está assim, ó. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, mas eu não tenho nada contra ele, pastor. É ele que tem contra mim, isso é problema dele. Não é não, é problema seu e dele. Porque está na Bíblia. Se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Se o Espírito Santo resolveu deixar esse texto para mim, para dizer assim, que eu não posso entregar uma oferta, se eu souber que alguém tem algo contra mim, você acha que isso aqui não deve estar em primeiro lugar, perdão? Se ele exige que a minha oferta, eu entregue ela sem ter problema com o meu próximo, o meu irmão, imagina para ter um contato ou um relacionamento profundo com Deus.
Você concorda comigo? Se ele diz isso para uma oferta, imagina para outras coisas. Então eu preciso exercer o ministério do perdão constantemente na minha vida, diariamente na minha vida, várias vezes inclusive. Mas também tem uma outra coisa, eu preciso que você pense nisso. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que você já ouviu esse texto semana passada. Porque se perdoardes aos irmãos as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o perdão está dizendo se eu chego no céu ou não chego lá. Porque se ele não me perdoar, eu estou carregado de pecados. Tem alguém entendendo aí? Está certo, está correto? O raciocínio do seu pastor está bem ou está louco? Se ele falou, para mim entregar a oferta, eu tenho que estar bem com alguém. Se ele falou que se eu não perdoar alguém, ele também não vai me perdoar, irmãos, então eu tenho que colocar o perdão no começo de tudo. Ou seja, comece o cristianismo perdoando. Mais ainda, construa o cristianismo na sua vida perdoando. Mais ainda, cresce perdoando. Você vai frutificar perdoando. E eu quero com vocês hoje, porque se a primeira é o perdão, a segunda, olha irmãos, a segunda anota isso aí, ó, que vai ser a segunda atividade que para mim é importante. Primeira, perdão, a segunda, servir. Como é claro na vida de Oséias, o servir ao Senhor incondicionalmente, ele simplesmente vai lá e obedece. E vamos concordar, eu e você, que já conhece um pouco da história de Oséias, que o preço que ele pagou, irmãos, é muito alto. E a gente percebe que Oséias, no decorrer do caminho, ele não volta atrás, ele sempre vai naquela direção. Ele perdoa a esposa dele constantemente. Por que ele perdoa? Porque ele resolveu ouvir a voz de Deus e dizer assim, eu vou servir nesse campo. Ele foi servo. Ele foi servo sem voltar atrás, sem pensar. Tem muita gente que diz assim, pastor, mas o que estão me pedindo, que Deus ou que o líder me pediu para fazer, para servir, é muito pesado. Fala com Oséias. Fala com ele. Conversa um pouco com Oséias. Que Deus falou para ele, Oséias, você vai me servir, você vai ser profeta no meio desse povo, então eu quero que você me sirva de uma forma. Como, Senhor? Eu quero que você case com uma prostituta. Ele não casou com uma mulher que virou prostituta, ele foi e tirou ela do ambiente da prostituição. E diz o texto que ele serviu tanto, você precisa anotar isso, ele serviu tanto que ele amou profundamente essa mulher. Porque ninguém consegue servir se não amar profundamente. Nós não podemos trazer o serviço como algo automático. Nós temos que trazer o serviço como algo da alma. Porque tem muitas coisas complicadas que são pedidas para a gente. Não sou eu, é o próprio Deus. Tem muitas coisas que Ele fala para você, que são coisas importantes para você fazer, que são difíceis. São complicadas. Mas, irmãos, que é um poder maravilhoso. Maravilhoso. Deus levantou Oséias não apenas para falar, anota isso, mas sobretudo para demonstrar seu amor ao povo de Israel, através daquilo que Deus pediu para ele, no casamento dele com uma prostituta. Deus estava dizendo para ele assim, é assim que você vai demonstrar o meu amor pelo povo de Israel. É assim. Então, na verdade, Oséias era mensagem viva. Então, escuta o que eu vou dizer. O teu serviço é uma mensagem viva do amor que Deus tem pelas pessoas. Vou repetir. Escuta isso. O teu servir não é apenas para ajudar a igreja, mas é demonstrar o amor de Deus a favor das pessoas. Quando tem nosso grupo de motoristas que saem bem cedo de casa. Pagam um preço enorme. Eles saem de casa cedo e eles trazem as pessoas para cá. Ele está manifestando o amor de Cristo sobre as pessoas. Quando tem alguém aqui na portaria recebendo com a alma, não é recebendo, me deram com uma plaquinha, me deram para cumprimentar as pessoas. Não é isso. Não pode ser automático, não pode ser dessa forma. É a alma. Você vê, você precisa amar com a alma.
Você precisa fazer com a sua alma. Quando isso acontece, escuta, crente, o amor de Deus se manifesta no ambiente do servir. Tem muita gente que conhece a Deus porque alguém teve coragem e amor para servir. Para servir. Não é só dentro da igreja. Não é, pelo contrário, né? Você começa em casa, vem para a igreja, vai para a sociedade. O servir não para, não está cerrado no ambiente de igreja, no tempo de culto, no tempo de que eu preciso limpar a igreja. Não! Ele está em todos os momentos, ele está lá fora, na rua, no supermercado, no ônibus, no trabalho, na vizinhança, na parentela. O servir continua. Escuta, irmão, se você não servir, que frase, né? Você não serve. Se você não servir, você não serve. Eu quero aguçar você. Pastor, mas se o senhor falar assim, toda a igreja vai servir. Uhul. Pastor, mas todo mundo vai servir, quem vai ficar sentado? Quem vai ser servido? Os que vão chegar, porque você vai servir, vai chegar gente. Tem crente aí, irmãos? Tem crente aí? Diga amém. Servir é uma coisa incrível. Deus não apenas falou pela boca do profeta, mas principalmente pela sua vida. É a vida de servo, por mais difícil que tenha sido. Nunca reclame do serviço que alguém lhe convidou ou que você se colocou à disposição para fazer. Faça, mas faça com amor. Eu amo uma expressão do Luciano Subirá, que ele fala, às vezes você faz a coisa certa da maneira errada. Às vezes você está servindo e não está colhendo os frutos do servir. Porque o serviço você vai perceber que tem frutos muito poderosos que caem sobre a sua vida. Você não está recebendo porque você está fazendo automaticamente. Você está fazendo porque te pediram. Você está fazendo porque você tem escala. Você está fazendo porque eu tenho que tocar, porque eu tenho que cantar. Não, irmãos, a gente tem que fazer com a alma, a disposição, cheio de amor de Deus para ser derramado sobre a vida de alguém. Se você quiser dar um glória a Deus, diga glória a Deus. Quem acredita que Jesus é Deus, levanta a mão e diga aleluia. Então abra a sua Bíblia em João capítulo 13. Jesus no último instante da sua vida, no último momento da sua vida, ele deixou um exemplo fantástico. Eu amo esse texto. Eu prego sobre liderança no capítulo 13 inteiro. Eu prego sobre liderança aqui. Já preguei em outros lugares sobre liderança com líderes. Esse João capítulo 13, que é fantástico. Aquele que quiser ser grande, seja aquele que serve. Está na Bíblia isso. Mas eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 13, que diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, para você servir, você tem que amar até o fim. E para você amar até o fim, você tem que perdoar as pessoas. Você está entendendo a construção do tripé? Você tem que amar as pessoas. Você quer servir? Você tem que amar gente. Não é? E você tem que ter o coração disposto a perdoar. Porque se tem uma coisa que vai acontecer, você vai ser ofendido. Porque nós não somos perfeitos e um momento e outro nosso serviço não foi tão bom. E as pessoas de lá não vão entender. Você devia ter feito melhor. Você não fez melhor, não limparam direito, não fizeram direito. Então você vai ser confrontado. Então anota isso, irmãos. Para você servir, você tem que amar muito as pessoas. A ponto de perdoá-las o tempo todo. O tempo todo. Você perdoa as pessoas porque você as ama. E quando você ama, você perdoa naturalmente. Tem crente aí, diga amém. Vira a página. Vira a página. Vou ler os versículos do 12 até o 15. Que diz assim, ó. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Qual é a missão do pastor da igreja? Lavar os pés dos membros da igreja.
Qual é a missão do pastor? Pregar a palavra, com certeza faz parte do que ele tem que fazer, ajudar a igreja, coordenar a igreja, preparar a igreja, tudo isso, tem um monte de coisa. Mas qual é a tarefa principal do pastor da igreja? Lavar os pés das ovelhas. E ele não faz isso por outra causa, se não for amor pelas ovelhas. Um dia alguém falou, pastor, o senhor atende muitas pessoas. Eu falei, a coisa que eu mais gosto de fazer na igreja é atender gente. A coisa que eu mais gosto é sentar na mesa, comer um bolo com chá. E não é sentar numa mesa e conversar com alguém. Irmãos, porque se você não serve, você não serve. Se você não tem um espírito de servir, o cristianismo está te ensinando que você precisa ter um espírito de servir. Eu amo servir as pessoas. Eu amo servir os pastores do conselho de pastores aqui. Eu amo estar servindo alguém. Eu faço isso naturalmente em qualquer ambiente. Mas isso tem que ser o espírito do cristão em servir. Você é chefe na sua empresa. Cuidado como é que você lida com isso. Você continua sendo o chefe, você continua sendo aquele que dá as ordens. Mas você também está ali chamado para servir as pessoas, para ajudá-las a serem melhores do que elas são hoje. Forte, né? Forte. Forte demais, porque você é crente, não é só dentro da igreja, você é crente no teu trabalho, você é dono da empresa, você continua sendo crente. E quando você continua sendo crente, você quer o melhor das pessoas. Não seja tão reativo. Quando alguém faz alguma coisa errada, literalmente você destitui, manda embora. Espera aí, você nem está sabendo o que está acontecendo com a pessoa. Tenta sentar com a pessoa e conversar. Ela já errou uma vez, duas vezes. Tem um empresário nosso aqui da igreja, que ele tem um rapaz aqui hoje casado, um casal fantástico, que eu amo de paixão. E ele teve muitos problemas na vida. Eu tentei tratá-lo, não consegui. Ele começou a trabalhar na empresa desse irmão. E ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos dando trabalho. E ele ministrando no coração daquele menino, tentando ajudá-lo de todos. Estou falando, não vou só expor a pessoa, mas ele tentando ajudar aquele menino, tentando acertar a vida dele, para que ele pudesse ter um futuro incrível. E aí ele percebeu que depois de 3 anos discipulando, tratando dele, ele começou a virar a rota. Você sabe quem estou falando. Ele começou a virar a rota. Hoje ele é casado, muito bem casado. Ele é talvez o principal funcionário daquela empresa. Eu achei que ia ouvir um glória bem forte. Porque pensa no negócio, um menino ruim casar, né? Porque ele foi transformado. Você sabe por que ele foi transformado? Porque o dono da empresa serviu aquele menino. O servir alguém manifesta o amor de Deus, mas tem o poder de transformar a vida daquela pessoa. O servir não é momentâneo, o servir é contínuo. Toda vez que você serve alguém, já marcou a vida dela. Quando você ajuda alguma pessoa no mercado, na rua, quando você serve alguém, você já está marcando a vida dessa pessoa. Ela vai ficar pensando, meu Deus, quem não fala de Deus vai falar de Deus. Meu Deus, como é que essa pessoa veio e me ajudou, pagou a minha conta, me ajudou a carregar as coisas? Como é que ela fez isso? Por que ela fez isso? De repente o Espírito Santo vai lá e age no coração, porque Jesus te ama tão profundamente que mandou alguém lá só para te servir. A professora da minha infância, da escola bíblica, quando eu era pequeno, eu não lembro o nome dela, eu lembro que ela era gordinha e pequena, enfim. Eu lembro dela, eu lembro muito da aparência dela, mas ela foi salva, porque pessoas estavam na rua distribuindo um folheto, perguntando assim, para onde? Na época da, como é que chama? Finados, dia 2 de novembro. Naquele dia ela recebeu um folheto da nossa igreja, que eu era na infância. Ele deu um folheto para ela e estava lá, aonde você vai passar a vida eterna? Ela nunca tinha lido aquilo. Ela começou a ler aquilo e falou, não é que é verdade. Ela pegou o endereço da igreja, foi para a igreja, se converteu e foi a minha professora de infância. Olha o que Deus estava fazendo. Eu vou usar alguém que vai servir uma senhora. Essa senhora vai ler a palavra e ela vai ler aquilo que está escrito. Ela vai para a igreja, ela vai se converter e vai cuidar daquilo que eu tenho preparado para ser pastor de uma igreja. Você não pegou a história, mas eu peguei. Você não sabe o poder do servir. Tem muita gente que vai chegar no céu e vai dizer assim, que é isso? Por que esse galardão é tão grande? Porque você serviu voluntariamente, que ninguém estava sabendo, mas no céu estava sendo registrado, estava escrevendo o nome no livro da vida daquela pessoa que você serviu. Tem alguém crente para entender isso? O poder do servir.
Ele é poderoso demais, ele transforma demais, ele faz coisas incríveis. Você quer mudar a sua vida? Serve. Começa a servir. Quer ver? Ó, Marcos capítulo 2. Talvez eu nem precise ler a história, que você deve conhecer. Marcos capítulo 2. Nós vamos colocar 3 coisas aqui importantes para você. Algumas, né? Eita glória. Acho que eu vou terminar a noite só. Vocês querem ficar aqui até a noite? Se vocês ficarem aqui, eu mando o irmão do frango trazer frango para todo mundo. Cada um paga o seu, lógico. Ou o pastor Maurício. O Maurício, que é bom Maurício, ele pode te ajudar nisso. Marcos capítulo 2 diz assim, ó. Você conhece essa história? A história do cura a cura de um paralítico em Cafarnaum? Eu não sei se você lembra disso, mas é a história de 4 amigos que pegaram esse paralítico e levaram até Jesus. Quem lembra dessa história? Diga amém. Se você não lembra, eu te conto por em cima assim. Tinha um homem que ficava na beira de uma estrada, colocava ele numa maca, ninguém sabe quem colocava, bem provável a família, talvez para pegar esmolas. Passaram 4 homens e 4 homens resolveram, vamos, que legal, pega ele, pega. Pegaram a maca e falaram, eu sei onde é que está Jesus. Então, primeira coisa, todo servir, ele aponta para Jesus. Você precisa entender isso, irmãos. Eu estou falando de crente, estou falando de cristão. A sua ação é usada pelo Espírito Santo. As suas palavras são usadas... Tem alguém entendendo aí? Misericórdia, eu gosto tanto disso. As suas palavras são usadas pelo Espírito Santo. A sua ação em abraçar alguém, em ajudar alguém, em servir alguém, carregar as coisas, limpar o quintal de uma pessoa, lavar o carro, eu não sei o que você vai fazer. Mas essa ação, ela não é por acaso, não é uma ação de bondade minha, porque eu não tenho bondade suficientemente para ajudar as pessoas. Mas a bondade de Deus que está sobre mim é derramada sobre a pessoa. O Espírito Santo está nesse negócio. Ele está no negócio do servir. Eu vou servir alguém e coisas sobrenaturais acontecem no ambiente do servir. Então escuta, quem não serve no natural não consegue servir no sobrenatural. Quando eu sirvo no natural, o sobrenatural começa a se manifestar. Tem crente aí ou não? Verdade. Quando eu sirvo no natural, o sobrenatural, o serviço do sobrenatural começa a acontecer. O Espírito Santo começa a agir. Nesse caso aqui, esses 4 homens sabiam onde estavam Jesus. Porque eles eram seguidores de Jesus. Então eles sabiam. Eles sabiam quem era Jesus. Porque senão não fariam o que fizeram. Eles pegaram aquele homem, levaram até a casa onde estava Jesus. A casa estava totalmente fechada, cheia. Tinha gente por lá de fora, ninguém conseguia entrar. Não dava para entrar lá dentro. E eles falaram, eu preciso colocar onde? Na frente de Jesus. Todo serviço seu tem que ter isso de sentimento. Eu quero colocar essa pessoa na frente de Jesus. Aí eles não viram que não tinha jeito. O que eles fizeram? Desistiram, foram embora. Colocaram o homem na beira da estrada de novo? Não! Então anota a primeira coisa. Quem quer servir tem que ter perseverança. Anota isso. Eu vou fazer. É difícil, mas eu vou. Não está fácil, mas eu vou. Tem crente aí, irmão? Se tiver crente, dá um grito para me ajudar, vai. Deixa eu perguntar primeiro. Tem crente aí? Vocês vão gostar de uma música que eles vão lançar forte. Aí, veja bem, pessoal. Ele tem que ter perseverança. O que eles fizeram? Vamos dar um jeito. Se não dá para entrar por baixo, entra por cima. Vai lá, subiram em cima da casa, viram exatamente onde estava Jesus. Acho que ficava olhando, tentando enxergar onde estava Jesus. Chegaram no lugar onde estava Jesus, abriram o telhado, o eirado, que está na Bíblia, o telhado. Colocaram o homem bem na frente de Jesus. Depois você sabe o resultado. Jesus perdoou os pecados e curou a paralisia daquele cidadão. Foi exatamente isso. Mas o que é que Jesus disse para aqueles cidadãos? Para aquelas pessoas? Ele disse o quê? Fé. Igualzinho do perdão. Ele diz assim, Jesus diz assim, vendo-lhes a fé. Que coisa incrível. Então anota, põe na tua conta. Para você servir, você tem que ter muito amor. Igualzinho o perdão. Mas você tem que ter fé. Eu não vou fazer algo para alguém para acertar a vida dele só momentânea. Embora já seria um grande serviço. Mas eu quero que acerte a vida dele aqui na terra. Mas acerte lá no céu também.
Você tem como cristão que ama ao Senhor, você tem que dizer exatamente isso, meu irmão. Você tem que dizer exatamente isso. Eu quero que algo sobrenatural aconteça na vida desse cidadão. Ele estava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é aldeia de Naum, alguma coisa assim. Ela estava situada na Galileia, onde os maiores milagres de Jesus foram acontecidos na Galileia. Os maiores milagres ali no Mar da Galileia, em torno do Mar da Galileia, uma cidade, se não me engano, Corazim. Essa cidade estava abaixo ali, e eles estavam ali. Então, eu quero que você preste atenção, porque nós podemos aprender algo poderoso sobre servir. Porque quem se põe a servir, ele tem que ter determinação. Você tem que estar certo que você vai fazer, e fazer até o fim. Chegou para você alguém com necessidade, você é o responsável para servi-los. Chegou alguém perto de você com dificuldade, é você que tem que cuidar dessa pessoa. Chegou alguém aqui na igreja machucado, é você que vai ajudar essa pessoa a encontrar o caminho para que ele seja curado. Chegou alguém aqui e falou, vim aqui porque eu quero matar minha mulher. Então é você a pessoa que vai ajudar essa pessoa a chegar num lugar onde ela vai ser curada, onde ela vai ser sarada, vai levar o pessoal do Ministério de Família. Enfim, chegou alguém doente aqui e fala, fica tranquilo, fica no culto, eu vou orar por você, vou levar para a equipe de oração. Você é responsável. Igreja não é um lugar só de servir, igreja não é um lugar só de receber, é um lugar de dar também, e dar é serviço. Tem alguém que está entendendo? Diga amém. Para você ter um ano poderoso, sim, para você ter um ano poderoso, entenda isso, meu irmão, você precisa servir com determinação. Se a Bíblia nos ensina que perdão precisa de fé, servir também, ele disse, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, levanta-te e anda. Primeiro ele falou, perdoa os teus pecados. Depois ele falou, levanta-te e anda. Então servir, anota isso, promove milagres, isso é incrível. E muitos desses milagres você vai ficar sabendo lá no céu. Servir começa em sua casa, na sua família. Se você não consegue servir os seus filhos, a sua esposa, é difícil você servir na igreja. Se você não tem prática de servir em casa, na igreja, não é lá fora que você vai conseguir. Tem gente que fala, eu tenho vergonha, perde a vergonha dentro de casa. Depois perde a vergonha dentro da igreja. Depois você perde a vergonha lá fora. Se você não tem disponibilidade de servir, você tem que aprender. Servir começa na casa. Quer ver como ele é importante para você? Presta atenção nessa frase. Tem muita gente que quer chegar num lugar que não passou pela área do servir. Tem muita gente querendo chegar num lugar, não consegue chegar, terceiriza para um outro o fato de não ter chegado, mas não consegue olhar que o tempo de serviço foi muito pequeno. O servir nos leva a lugares altos e grandes. Abra em João capítulo 5. Eu vou deixar o outro para a noite. E quem vier, tenho certeza que vai ser abençoado. Se não, puder pela internet. Presencial sempre é melhor, né? João capítulo 6, versículos 5 a 13. Diz assim, ó. Então Jesus, presta atenção, hein? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, Simão Pedro, informou a Jesus, eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar uma relva, muita relva, uma graminha bem baixa. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Isso é incrível. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram
12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Que é isso? Anota outra coisa. Quem serve é quem tem interesse. Você naturalmente tem interesse. Quando a Camila fala assim, vai lá e procure, ache alguma coisa. Me dá, irmãos, a preocupação de arrumar um lugar para você. Me dá, fala comigo direto, não tem problema não. Fala comigo direto, manda no meu Instagram ou no meu WhatsApp. Manda lá, porque eu quero saber. Me dá esse trabalho, me dá essa dor de cabeça. Eu preciso achar um lugar para alguém trabalhar aqui na igreja. Você precisa ter um interesse. Não espere uma nomenclatura, não espere alguém te chamar. Vai adiante. Na verdade, ele procura uma alternativa para resolver as coisas. Talvez você enxergou um problema na igreja que você mesmo seja a resposta, através do teu serviço. Talvez você entendeu assim, ó, tem uma coisa que não está legal, e Deus está dizendo, você é a resposta para aquilo que você está enxergando que não é natural. Eu sempre acredito que uma crise que eu estou enxergando, eu sou a resposta para resolver aquela crise. Tem crente aí ou não? Tem crente ou não? Por quê? Porque nós somos uma família, casa de Deus. E a família, casa de Deus, trabalha. Os irmãos estão juntos trabalhando. Todos nós somos responsáveis para aquilo que está acontecendo. Fica pegando, irmão. Pega tudo. Coloque diante do Senhor Jesus o que você tem. Você vê que Filipe, ele ficou preocupado, ele falou, não tem dinheiro. Eles falaram, não tem dinheiro para comprar tanto pão, para abastecer pelo menos 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então era muita gente, quem vai comprar pão? Não tem dinheiro, não tem recurso para comprar, aí é longe. Como é que nós vamos fazer? Mas ele ficou parado, ele ficou quieto? Lógico que não. Ele teve interesse. Falou, eu vou ver se eu acho alguma coisa. O que ele ia achar no meio de uma multidão daquela, onde tinha só grama baixa? O texto está dizendo, era uma relva, era uma grama baixa. E aí Jesus, ali olhando para os discípulos, ele sabia muito bem o que ia acontecer, mas era um grande ensinamento. Ele falou, eu quero saber quem tem interesse, quem procura soluções, que mostrar problema, fácil. Senta comigo, a gente vai gastar um dia para falar de problemas. Hora de encontrar pessoas para servir. A gente pode acabar isso em 10 minutos. Tem crente ainda aí? Tem crente ainda? Ele achou um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que não dava nem para Pedro. Pedro era tão ansioso que só ele comia tudo. 5 pães e 2 peixinhos. Para tanta gente, talvez mais de 10.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, com certeza mais do que 10.000 pessoas. O que você acha que 5 pães e 2 peixinhos pode resolver o problema? Não resolve, mas faz a tua parte. Faz o que está à sua mão. Faz o que lhe cabe. Vai atrás, ache, encontre e se ofereça para ajudar de alguma forma. Servir. Coloque então diante do Senhor o que você tem ou o que você pode ter. Ou o que você pode fazer. Porque servir, de acordo com o dicionário, e eu vou terminando aqui, diz assim, ó, trabalhar para alguém. Para alguém. Meus líderes que estão aqui, não esqueçam disso. Nós trabalhamos para alguém. Primeiro para o Senhor. E na consequência o seu povo. Tem crente aí ou não? Trabalhar é estar às ordens. Pastor, mas eu estou na portaria. Mas chamaram você porque deu um problema, quebrou um cano. Vai lá, resolve. Vai lá, deu um problema, não tem alguém que vai trazer o púlpito aqui para o altar, se ofereça. O problema é isso, é estar às ordens. Eu gostei dessa interpretação, falando do que é servir no dicionário, ele disse assim, é pôr a mesa. Quem é que põe a mesa? Quem? Desculpa. Quem é de casa. E quem é de casa que se põe para fazer o quê? Para servir. Para alguém comer. Às vezes você serve e não come. Mas se tem uma coisa que Deus faz é anotar tudo que você está fazendo. Vai cair coisas grandes na sua mesa. Você lembra o que aconteceu com os pães?
sobraram 12 cestos de pães. Ficaram com quem? Com os discípulos. Foi alimento por boa viagem para eles. Porque quando você serve, chove na tua mesa. Cai na tua mesa. Tem crente aí ou não? Não precisa nem cobrar, esquece. No seu tempo vai chegar. Servir também é prestar serviço, é ser usado. É ajudar, é auxiliar alguém. Eu gosto dessa última que eu anotei, porque tem muitas coisas. É consagrar-se ao serviço. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Preste atenção. A disposição de Oséias de servir me constrange. Me constrange. Como ele estava disposto para servir, me deixa abismado. Me deixa confrontado. Agora, pergunto para você, Deus sabia disso? Lógico que sabia. Ele escolheu Oséias, porque ele sabia que Oséias suportaria aquilo. Sim ou não? Lógico que sim. Você acha que Jesus serviu o seu povo na época dele? Ele fez esse papel de servir absolutamente? Lógico que fez. E ainda disse no texto de João que ele deixou isso como exemplo. Você não precisa me copiar, mas copie Jesus que está bom. Lavar os pés significa que eu estou à disposição para montar a mesa para alguém e colocá-lo em condição de comer. Eu estou colocando ele num lugar mais alto do que o meu. Eu estou consagrado, eu estou separado por Deus para servir as pessoas. Porque esse é o papel de uma igreja. Tem crente aí ou não? Fecha os teus olhos. E eu falo do terceira perna desse tripé tão poderoso que vai mudar a tua vida. Irmãos, vai mudar a tua casa. Você vai começar a servir naturalmente em casa. Peça para Deus. A tua esposa vai espantar. O teu marido vai ficar impressionado com o que você vai fazer. Porque você vai servir. Você vai servir a tua casa. Você vai servir as pessoas. Os teus filhos vão ficar impressionados. Os teus pais vão ficar impressionados. Os teus filhos que servem em casa, teus pais vão ficar impressionados. Porque você está querendo viver uma vida. Você acha que a tua casa não vai mudar? Ao invés de você ficar cobrando os outros, você faz. E pode ter certeza, tem alguém que vai te acompanhar e vai fazer também. E mais ainda, pega isso, irmãos, a tua casa, a tua família vai experimentar a ação do sobrenatural quando você entrar em casa e falar assim, aqui é o meu ambiente para eu servir, porque é a minha família. Eu cheguei aqui, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Talvez a gente consiga entender melhor o nosso papel dentro de casa, como marido e como esposa. O marido que ama a sua esposa, serve a sua esposa e a casa. A esposa que está ali para ser submissa, ela ama o seu marido e ela serve a sua casa e serve o seu marido. Tem crente aí? E isso naturalmente vai trazer para o teu ambiente de trabalho, naturalmente vai trazer para o seu ambiente da sociedade. Na igreja vai ser uma celebração de servir. Pastor, como é que eu faço? Começa. E aí? Que palavra maravilhosa! Você gostou? Você concorda comigo? Então divide isso com a gente. Conta aqui nos comentários. Compartilha a sua experiência. Compartilhe o quanto você foi abençoado. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Vou deixar um outro vídeo para que você se inspire, para que você seja abençoado. Um grande beijo e até a próxima.